Alvíceras. Estamos dando sequência ao nosso curso de negociação e administração de conflitos. E na última aula paramos aí na máquina, né? Vamos ver hoje o conceito de máquina, melhor alternativa em caso de não acordo. Na verdade, essa melhor alternativa em caso de não acordo, ela às vezes tem nomes um pouco diferentes, dependendo do livro, dependendo do autor, dependendo da literatura, e aí consequentemente também a sigla pode variar, mas basicamente todas elas significam a mesma coisa. Na prática são saídas alternativas que você precisa levar em consideração previamente, ou seja, antes de começar a negociar, já se preparando para uma possibilidade em que não haja um acordo. E aí, o que você faz? Você volta para casa, você dá as costas e cancela a reunião, desfaz o que foi feito até ali e não vai em busca dos seus objetivos? Ainda no planejamento de uma negociação, precisamos determinar os limites dela, ou seja, definir até quando podemos conceder, até que ponto eu posso conceder. Os limites nos permitem evitar armadilhas de pressões e tentações momentâneas do calor de uma negociação. Então, é necessário que haja limites por conta disto. Lembre-se, outro sim, que negociadores possuem múltiplos interesses e os interesses possuem pesos de importância diferentes. Limites estipulados para cada um dos interesses podem inviabilizar um acordo. Portanto, o arranjo entre esses interesses pode definir se o acordo será bom ou ruim. Não apenas cada interesse de forma isolada, mas o limite entre esses interesses. Como então definir os seus limites de maneira holística? Pense no seu plano B, isto é, imagine toda e qualquer alternativa caso não feche acordo com a contraparte. Depois, escolha a melhor delas. Esse será o seu plano B ou a sua máquina, melhor alternativa em caso de não acordo. Toda e qualquer proposta feita pela contraparte poderá ser comparada à sua máquina. Dessa maneira, o negociador poderá definir se a proposta é vantajosa ou não, analisando todos os interesses em jogo. A definição da máquina pode permitir que o negociador aproveite ao máximo as suas oportunidades em uma negociação, bem como impedir que um negociador aceite um acordo que deveria ser recusado. Então, você está negociando, você já tem a sua meta, mas você vai com a meta e vai também com a melhor alternativa em caso de não acordo com a máquina, que é, a bem dizer, a melhor alternativa, ou seja, a melhor proposta, o melhor objetivo, a melhor meta abaixo da meta principal. É uma segunda meta, é uma meta, digamos assim, menos ousada, menos vantajosa, ou que você que exija que você ceda alguma coisa. É uma meta que é menos, sempre menos vantajosa que a meta principal, mas ainda se você satisfizer esta meta, ainda é a melhor alternativa em caso de você não conseguir negociar aquela grande meta, a principal meta. Então eu já vou, olha, meu plano B é esse, se eu não conseguir isto, pelo menos isso aqui eu vou conseguir. É a minha melhor alternativa caso eu não consiga A, eu conseguir B. Aí a contraparte da negociação, o outro negociador, muitas vezes não vai aceitar o seu plano A, a sua meta número 1, vai fazer uma contraproposta. Essa contraproposta você vai conferi-la junto com a sua meta número 1, o seu plano A, e se você sentir que ele não vai ceder, ele não vai aceitar você alcançar a meta A, você pelo menos então compare, né? Confira aquela contraproposta com a meta B.
E aí você já sentiu, verificou que ele não vai tolerar que você acesse a meta A, que você consiga a sua meta principal, então você faz uma nova contraproposta a ele dizendo, olha, tudo bem, então já que a gente tentou negociar e a minha meta A não vai ser possível, então você vai lá e coloca na mesa, olha, então tá aqui a minha meta B, meu plano B, ou seja, a minha máquina. Aí você vai e diz, olha, na minha máquina, na minha melhor alternativa em caso de não acordo, eu viso a conquistar, a alcançar X e você terá Y em troca. Aí ele já vai, como já caiu um pouquinho, como já flexibilizou um pouquinho em relação à meta principal, ele já pode, quem sabe agora, aceitar e você ainda teria um bom acordo, um acordo vantajoso, não tão vantajoso como na primeira proposta, mas ainda vantajoso para você. Então, essa é a máquina fundamental. Então, você sempre vai ter a máquina envolvida nos processos de negociação. E aí, claro, se você consegue atingir a sua meta número 1, a sua meta principal, e ele também, o que é a melhor negociação que existe, é quando todos conseguem o que queriam no começo, aí você tem uma negociação integrativa, uma negociação ganha-ganha, onde você tem a subjetividade, né, e a razão. A negociação, perdão, a objetividade e a razão. Você negociou com racionalidade, com objetividade, com rapidez e visando a bens racionais e usando de argumentos racionais. E essa melhor alternativa aí é a ganha-ganha, ou seja, é o quadrante da direita no alto que você vê na tela aí. Você tem a ganha-perde, onde você tem muita emoção e objetividade. Você tem a perde-perde, onde você tem subjetividade e emoção, e você tem a perde-ganha, onde você tem subjetividade e razão. Ou seja, subjetividade e emoção devem ser evitadas. Subjetividade e emoção devem ser evitadas. E razão e objetividade devem ser procuradas. Bom, aí você tem aí algumas características e capacidades fundamentais ao bom negociador. Primeira delas, decisão. Processo cognitivo que resulta na seleção de uma opção entre várias alternativas. Capacidade relacionada ao julgamento e à resolução. Então, capacidade de decidir. Negociador que não tem capacidade de decidir não é um bom negociador. Outra característica ou capacidade fundamental de um bom negociador é o conhecimento. Então, característica relacionada ao domínio do conteúdo negociado. Você vai fazer uma negociação e você não conhece a matéria, você não conhece o conteúdo do que está sendo negociado, então como é que você vai negociar? 3. Integridade. Característica necessária para garantir confiança da outra parte em futuras negociações. Então você ser uma pessoa íntegra, ou seja, com hombridade, com honestidade, que faz o que é procedimentado, o que é aceito ali pela regra, pela lei, pelo bom senso. Raciocínio é a característica necessária para que se chegue ao final da negociação. A pessoa tem que ser inteligente. Dito de outra forma, o negociador não pode ser burro. Negociador burro, quem é que vai querer um negociador burro na sua organização? E você, na sua própria vida? Se você for burro, você vai negociar as coisas da sua vida, né? As metas da sua vida, as barganhas que você vai ter pela frente na sua vida. Como é que você vai fazer isso aí se você é burro? Você tem que conhecer, tem que se informar, você tem que estudar, tem que ler. Se você tem deficiência intelectual, também não vai resolver. Aí alguém tem que negociar para você.
Objetivo, eu já falei, o negociador tem que ter objetividade, que é a característica relacionada à necessidade de rapidez e clareza do negociador sob pressão e incerteza. Então, objetividade é eu ter rapidez e clareza ao mesmo tempo. É ser rápido e claro, sem ficar enrolando, resenhando, tergiversando. O papo é reto, educado, claro, polido, mas sempre reto, com respeito à outra parte. Reto, rápido, ao mesmo tempo também claro. E por que tem que ser assim? Porque muitas vezes quase sempre, o negociador está sob pressão do tempo, do chefe, da sua própria angústia, né? Enfim, do contexto. Outra característica, informação, que é basicamente o que a gente já falou sobre o conhecimento, né? Só que a informação é a capacidade de controle da arma mais poderosa da negociação. É ter o conhecimento e saber informar e quando informar aquele conhecimento. Não é só ter informação no sentido de conhecer as coisas, mas nem tudo você pode informar. É como se fosse na verdade aqui, essa informação é como se fosse comunicação. É saber o que vai falar e quando vai falar, para você não entregar à contraparte um dado sensível seu, um ponto fraco. Você não pode expor o seu calcanhar de Aquiles, né? Você não pode expor a sua fraqueza. Então existe momento para você abrir um pouco a guarda e passar uma que outra informação, mas existem informações que você não deve passar ao contra-negociador. Autocontrole, que tem a ver com o que eu acabei de falar também. Essas características, essas capacidades, elas meio que são meio assim um pouco redundantes, né? Elas são interpenetráveis. Essa do autocontrole é a capacidade de não deixar transparecer as emoções. Aí não são as informações, não é não deixar transparecer as informações, mas é não deixar transparecer as emoções. Porque muitas vezes você, passando um nervosismo, um medo, um receio, uma insegurança para o seu co-negociador, você pode fazer com que ele planeje atacar justamente aquilo ali, explorar justamente aquela emoção, porque ele viu que é um ponto fraco, é uma coisa onde ele pode macetar, né? Onde ele pode atuar ali para buscar atingir o seu objetivo. Persuasão é outra capacidade que um negociador tem que ter. É a capacidade de utilização de argumentos emocionais. E aí entra justamente nesse momento em que você percebe que o contra-negociador expôs um ponto fraco, uma memória afetiva, uma necessidade, por exemplo, de ter que vender logo alguma coisa, ou que o filho dele, a filhinha dele, pequenininha, gostou de determinada, sei lá, brinquedo, casa, lugar, enfim. Se você está vendendo uma casa, está vendendo um brinquedo numa loja, negócios são 1000, né? De todo tipo de negócio. E aí você está ali vendendo, a criancinha, papai, eu quero comprar, eu gostei daquilo ali, eu quero comprar aquilo ali, aquele chocolate, aquele boneco, aquela boneca, aquele carrinho, aquela comida, aquele cachorro, qualquer coisa. Aí você já explora, dá um pirulito para a criança, já toca a criança, tenta atingir o pai e a mãe com a criança. É um pouco golpe baixo, mas não chega a ser golpe baixo. Como se fosse um golpe baixo, mas não chega a ser abaixo da linha da cintura, vamos dizer assim, né? É um golpe em outra parte do corpo, digamos assim, no caso, você toca na parte afetiva, né? Do pai que está negociando com você. Enfim, ele que deu mole de repente levar o filho, levar a filha, ou então deu azar de o filho
Enfim, seja como for, é um exemplo que eu estou dando, mas são milhares de possibilidades, de exemplos, de situações. A questão aqui é, a persuasão é essa habilidade de se valer de argumentos emocionais. Você persuade alguém quando você toca no emocional da pessoa. E a outra característica que um negociador precisa ter é o planejamento, que pressupõe também uma pessoa organizada. É a capacidade de criação de um plano como preparação para a negociação. Então, é uma etapa preliminar, é uma etapa que precisa e exige uma capacidade de organização, de visão estratégica. Aí ali nesse momento você traça a sua máquina, a sua melhor alternativa em caso de não acordo, né? Ali você estuda as informações do conteúdo do produto, do objeto do negócio. Ali você estuda o seu contra-negociador, a sua contraparte, seus pontos fracos, se houverem. Enfim, é ali no planejamento. Tudo é fundamental que você faça esse plano estratégico para negociar. Bom, aí terminamos o módulo número 1. Por aqui ficaremos, né? São quase aí 17 minutos. No próximo vídeo, iniciaremos o módulo 2, negociação, aspectos relacionais. Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.